Saúdo a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma grande alegria quando nós podemos vir à igreja neste convite que foi dito pelo reverendo Daniel, e de fato é um convite a nós para louvarmos a Deus. E nós cantamos, e nós oramos, e nós ouvimos o coral cantar, e isso é maravilhoso, porque nós sabemos que quando nós fazemos isso, nós bendizemos o nome daquele que é o nosso Deus maravilhoso. E hoje eu gostaria de falar justamente sobre o louvor, sobre quem pode, quem deve e por que pode e deve louvar a Deus. E para isso, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 117. O menor salmo da palavra de Deus, mas que, mesmo sendo pequeno, tem verdades imensas para nos ensinar. Salmo 117. Diz assim a palavra de Deus. Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios. Louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra, pedimos sua graça para que nós possamos compreendê-la. E não apenas compreendê-la, mas também tenhamos força para aplicá-la, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo foi escrito para o povo de Israel. E ele fala a respeito de louvor. E no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha momentos específicos para louvar a Deus, em um local específico para louvar a Deus. O povo se reunia no templo, para que então, nesses momentos específicos, pudesse prestar o culto ao Senhor. E esse salmo é um que era usado especificamente para estes momentos. Ele faz parte de um grupo de salmos chamado de Halel egípcio, que são estes salmos que contêm a palavra aleluia, e eles se referem, via de regra, ao que aconteceu no Egito, quando Deus liberta o povo do Egito. Estes salmos que vão do 113 até o 118, que contém essa palavra aleluia, falam do louvor a Deus. E o 117 é um destes salmos e possivelmente era usado bem no início do serviço a Deus para chamar o povo à adoração ao Senhor. E esse salmo nos ensina, primeiramente e mais importante, é que nós devemos e nós podemos louvar a Deus. Nós devemos e nós podemos louvar a Deus. Ele começa assim no versículo 1. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. O salmo tem 3 ordens. Fala louvai, louvai e aleluia. A palavra aleluia também significa louvor. Alelu, que é louve, e Iá, que se refere a Deus, Yahvé. Todo o salmo fala que nós devemos louvar a Yahvé, louvar a Deus. E não a um Deus qualquer, mas a Yahvé, o Deus de Israel. É este Deus que deve ser adorado. Eu acho muito interessante quando eu converso com algumas pessoas que não são evangélicas, que não creem no Deus da Bíblia, e elas dizem, não, mas eu adoro a Deus, eu louvo a Deus. Não o Deus da sua igreja, mas a Deus. E Deus é sempre o mesmo, não é? E olhando na internet sobre esse tema, eu achei muito interessante, porque eu vejo que esse é um pensamento geral. Uma das frases que eu encontrei ali era assim, não importa a religião, não importa no que acreditamos. Isso é indiferente. Deus é sempre Deus. Bonito. É bonito demais. E mentiroso, é claro, né? Mas nós vemos como que o pensamento do mundo é esse. O pensamento do mundo, existe um Deus e todos os caminhos levam a Deus. E eu adoro a Deus aqui, você ali, mas tudo bem, porque o Deus é o mesmo. Não é.
O Deus que nós adoramos é um Deus diferente. É um Deus que tem nome. O nome dele é Yahvé ou Jeová, e a gente não sabe nem como que fala, mas nós sabemos que é um Deus diferente. E quando a palavra fala de Yahvé, Yahvé é o nome que Deus usou para se revelar ao povo de Israel. Quando ele fala com Moisés, naquela sarça, ele diz, olha, eu sou Yahvé, o grande eu sou. Quando você for para o povo de Israel, fala, olha, o eu sou me enviou. Este é o Deus que nós adoramos, o Deus eu sou. Não o que foi criado, mas o que é. É o Deus de todas as promessas feitas ao povo de Israel. É o mesmo Deus que prometeu a salvação ao povo, é o Deus que tirou o povo do Egito, é o Deus que entrou em aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Este é o Deus que deve ser adorado e nenhum outro. É por isso que nos 10 mandamentos ele começa dizendo, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Um comentarista falando sobre este salmo, ele fala o seguinte, que este salmo nos ensina a não aceitarmos a ideia de que povos diferentes têm direito a religiões diferentes. Meus irmãos, por mais que haja povos diferentes, estes povos todos só podem e só devem adorar a um Deus, Yahvé, o Deus de Israel. É por isso que o Salmo fala que todos os gentios e todos os povos devem adorar a Deus. E a palavra gentios e povos aqui traz a ideia de uma inteireza de todas as pessoas deste mundo. Gentios como nações e povos até poderia ser traduzido como tribos ou grupos menores. A ideia é que, por maior que seja a sua nação ou por menor que seja a sua tribo, se essa é uma tribo ou uma nação que conhece, que está perto de outras, ou se ela está escondida no mato da Amazônia ou bem longe na África, seja lá onde ela estiver, o Deus que deve ser adorado por aquela tribo é Yahvé. Todos os povos e todas as nações, independentemente de qual seja ou onde estiver, deve adorar a Yahvé. É por isso que nós lemos na palavra de Deus, Salmo 145, 21. Profira minha boca louvores ao Senhor e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Ou um texto que todo mundo conhece. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Salmo 156. Todos devem louvar a Deus. Mas por mais que todos devam louvar a Deus, quando nós olhamos a palavra dele, nós percebemos que nem todos podem. Nem todos podem louvar a Deus, porque Deus não aceita qualquer louvor e não aceita o louvor de qualquer um. Pensando nesse tema, eu percebi como que nós, nesse pensamento de que Deus é um só, e nós temos banalizado o louvor a Deus. Se você entrar na internet e procurar isso, você vai perceber que as pessoas pensam que só por cantarem uma música evangélica estarão louvando a Deus. Eu entrando ali procurando algo sobre isso, eu encontrei coisas que me deixaram um pouco chocado. Mas eu encontrei cantores seculares que geralmente estão cantando músicas do mundo. E quando eu falo do mundo, eu não digo músicas que não se referem a Deus, mas são bonitas, mas do mundo mesmo, contendo palavras baixas e realmente coisas que são perniciosas. E pessoas que cantam esse tipo de música, no mesmo show em que cantam essas músicas, elas param um pouco e dizem, agora vamos louvar a Deus. Eu vou cantar uma música gospel. E eu achei muito interessante porque existe um pensamento de que isso é louvar a Deus. E aquela mesma cantora, em roupas indecentes, que num dia faz um clipe com roupas piores ainda, falando que é malandra, no outro dia está lá cantando um louvor a Deus. Mas certamente não é a ideia dela louvar a Deus, mas mostrar o talento que Deus mesmo talvez tenha dado.
Vou dar outro exemplo ainda mais atual, meus irmãos. Nós estamos em época de eleição. E uma das coisas que eu vejo acontecendo é que existem políticos das mais diversas vertentes, direita ou esquerda, das mais diversas religiões, ou sem religião, mas que nessa época, por algum motivo, começam a procurar igrejas para louvar a Deus. E então você vê pessoas que você sabe que não são cristãs, você sabe que não são evangélicas, sabe que não creem em Deus, ou creem em outras coisas, e defendem coisas que não são bíblicas, mas de repente estão ali cantando, orando na maior espiritualidade, para então no final poderem pegar o púlpito e dizerem, vote em mim. Meus irmãos, é interessante quando nós olhamos isso, mas é a realidade desse mundo. O mundo pensa que pode louvar a Deus, seja quem for, tendo a vida que tiver, mas a palavra nos mostra que só podem louvar a Deus aqueles que são servos do Senhor. O Salmo 113 diz, aleluia, louvai, servos do Senhor. Somente os servos do Senhor podem louvar a Deus por um motivo muito simples. Primeiro deles, porque somente os servos do Senhor conhecem ao Senhor. Louvar significa elogiar, ressaltar qualidades. Como que você pode louvar a Deus se você não conhece a Deus? É necessário conhecer aquele que você adora. E mais do que isso, somente os servos do Senhor podem louvar a Deus e podem louvar ao Senhor, porque Deus não atura pessoas que não são servos, que têm uma vida conhecidamente torta, que louvem a este Deus. E ele fala isso lá em Isaías. Abram a palavra de vocês em Isaías, capítulo 1, versículos 10 a versículo 17, fala sobre isso, para vocês acompanharem apenas. Isaías escreve o seguinte, Isaías 1, de 10 a 17. Ele fala, ouvi a palavra do Senhor. Vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus é muito claro por meio do profeta Isaías. Eu não aceito o louvor daqueles que são notadamente contra mim. Aqueles que notadamente têm uma vida torta diante de Deus, porque é hipocrisia, meus irmãos. Hipocrisia é uma coisa difícil de aturar. E você sabe disso porque se alguém é mal contra você pelas costas, e você sabe disso, quando essa pessoa vem te bajular, você não atura isso. É difícil. Quanto mais Deus que conhece todas as coisas. Ele não vai aceitar o louvor de alguém que seja hipócrita, que na vida corriqueira tem uma vida longe dele, mas que no domingo vem glorificar a Deus. Não é assim. E Deus não atura esse tipo de coisa. Ele quer adoradores verdadeiros. Ele disse lá em João 4:23, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Meus irmãos, todos devem louvar a Deus, mas nem todos podem. Podem louvar a Deus aqueles que são servos de Deus. E no Antigo Testamento, os servos de Deus eram o povo de Israel. O louvor a Deus era pelo povo de Israel, e se alguém quisesse louvar a Deus que não fosse do povo de Israel, ele ia até Israel, até o templo, e como um judeu prosélito, louvava a Deus. Ficava em uma área separada, uma área que não era dos judeus, mas louvava a Deus indo até o local onde os judeus adoravam. Ainda assim, é interessante porque este salmo nos fala que todos devem louvar a Deus e todos os gentios e os povos devem e podem louvar a Deus. E o salmista explica que todas as pessoas, meus irmãos, de todas as nações, de todas as tribos, povos e raças, devem e podem louvar a Deus. E por dois motivos ele nos dá. Primeiro, porque o amor de Deus é superabundante. E segundo, porque a verdade do Senhor dura para sempre. Ele começa falando, veja aí, todas as pessoas de todas as nações devem e podem louvar a Deus, porque o amor de Deus é superabundante. Versículo 2, olha no comecinho. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. E só para a gente compreender aqui, a palavrinha grande tem o entendimento daquilo que é grande, daquilo que supera, daquilo que é forte, daquilo que talvez seja superabundante. E a palavrinha misericórdia pode ser também traduzida por amor, em muitos locais é. E a palavra conosco, desse mesmo versículo, se refere aqui principalmente a Israel. Então, se a gente pensar nesse versículo e se a gente parafrasear, é mais ou menos assim. Deus deve ser louvado porque o seu amor é forte, porque seu amor é abundante para com o seu povo. E quando eu penso, por exemplo, no povo de Israel, eu vejo que o povo de Israel só pode louvar a Deus porque Deus foi muito amoroso com ele. Foi muito misericordioso. Meus irmãos, pensem um pouquinho. Pensem um pouquinho no povo de Israel. Quem era o povo de Israel? Que povo era esse? Era um povo bom, um povo grande, um povo forte, um povo que era santo? De maneira nenhuma. Era um povo qualquer, um povo pequeno, um povo fraco. Olha, foi por misericórdia, foi por amor que Deus fez um pacto com Abraão. E disse, olha Abraão, sai dessa terra aí, vai para onde eu vou te mostrar e eu vou abençoar você e as suas gerações que vêm. Foi por amor da parte de Deus. Foi por amor da parte de Deus que ele salvou o povo da fome. O povo iria morrer de fome, e não só Israel, mas muitos outros povos, quando Deus, por amor e por misericórdia, levanta um menino chamado José e causa um problema na família dele, e os irmãos vendem ele vai para o Egito, serve de escravo, é preso, e Deus faz uma obra grandiosa e gigantesca, levanta esse menino, se torna governador e salva o povo da fome. Meus irmãos, foi por amor da parte de Deus que o povo de Israel sobreviveu e pôde louvar a Deus. Foi por amor da parte de Deus que Deus, com muito poder, com mão forte, liberta esse povo do Egito e guia esse povo no deserto com uma coluna de fogo à noite, com uma coluna de nuvem durante o dia. E durante os dias que o povo teria fome, ele derruba a maná do céu e salva esse povo da fome. Ele tira a água da rocha e dá água para esse povo beber. Tudo isso, meus irmãos, foi por amor da parte de Deus. E um amor incondicional, um amor que esse povo não merecia. Em Deuteronômio 7, versículos 7 a 9, Deus fala o seguinte, por meio do seu profeta. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel,
que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Meus irmãos, foi por amor que Deus libertou e salvou o povo de Israel. E é por amor que esse povo de Israel podia louvar a Deus no Antigo Testamento. Mas mais do que isso, esse amor que era voltado só para o povo de Israel, no Novo Testamento esse amor é expandido. E esse amor passa a ser não só para o povo de Israel, geograficamente localizado, a um povo que vem de uma descendência só que Abraão, mas ele passa a ser a todos os povos. Isso fica muito claro quando nós vemos a vinda do Senhor Jesus. Veja, o povo de Israel tinha o entendimento de que só eles poderiam adorar a Deus e tinham esse pensamento separatista, segregacionista. Lá em Atos 10, quando Pedro fala, e eles estão com a discussão se os gentios seriam adoradores ou seriam salvos ou não, as palavras dele mostram como era o pensamento judeu. Atos 10, 28. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Era proibido para o judeu assentar-se com ou aproximar-se de pessoas de outras etnias. Isso porque eles entendiam que eles eram o povo de Deus e somente eles eram o povo de Deus. Mas esse mesmo versículo Pedro fala, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo, porque Deus purifica aquilo que Ele quer. Meus irmãos, quando nós olhamos para a vinda de Jesus a este mundo, nós entendemos o amor de Deus. O amor de Deus que era localizado só para um povo, agora passa a ser todos os povos. E é um amor que não encontra nenhuma limitação étnica, nenhuma limitação geográfica. É um amor que se espalha a todos os povos, de tão grande que é este amor. É isso que está escrito lá em João, por exemplo, no capítulo 1, versículos 11 a 13. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não o povo de Israel apenas, que não recebeu, mas agora todos os povos, aqueles que creem no nome de Jesus, podem ser amados por Deus e podem glorificar o nome de Deus. Nós lemos isso em João Batista, quando João Batista dá uma bronca nos religiosos falando, olha, não pensa que porque você é judeu, vindo de Abraão, que você é salvo. Porque, na verdade, Deus pode fazer essas pedras se tornarem filhos de Abraão ou suscitar dessas pedras filhos a Abraão. João Batista dá uma bronca naquele pessoal que pensava que só por ser judeu era salvo. E não só João Batista, mas João, o evangelista, continua a escrever num texto que todo mundo conhece. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo, a todas as nações, povos e raças, e não só ao povo de Israel, para que todo este mundo possa ser salvo, crendo no nome de Jesus. E Paulo mesmo, não apenas os evangelistas, mas Paulo fala, quando conversa com aqueles que nem eram judeus, dizendo lá em Efésios 1, versículos 4 até 5, e diz que Deus, em amor, havia os predestinado para a salvação. Meus irmãos, fica muito claro para a gente que o amor de Deus não é condicionado a apenas um povo, nem é condicionado geograficamente, mas é um povo estendido a todas as pessoas. E Pedro mostra isso para a gente. A palavra de Deus aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 até versículo 10. Veja como Pedro também, o mesmo que primeiramente foi pregar o evangelho àqueles gentios, lá em Atos 10, ele mesmo escreve
a respeito disso. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Texto que muitos conhecem também diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Meus irmãos, o amor de Deus não é mais só para o povo de Israel, mas a todos os povos. É por isso que ele é abundante, que ele é forte, que ele é grande. Não só por isso, mas porque este amor, ele supera todas as coisas. Um comentarista muito bom também, ele diz o seguinte, que é necessário um amor muito grande para perdoar pecados muito grandes. Eu penso que muitas vezes nós entendemos que não podemos adorar a Deus e não podemos nos achegar a Deus pelo tamanho dos pecados que nós cometemos. Às vezes achamos que o pecado é pequeno, então tudo bem, eu vou à igreja. Mas às vezes o pecado é muito grande, tão grande que eu tenho vergonha, tão grande que eu não me achego. Meus irmãos, a palavra mostra que o amor de Deus é grande demais. O amor de Deus é maior do que o pecado que você comete. Ele diz também que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O amor de Deus é superabundante. E por ser superabundante é que nós podemos louvar a Deus. Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso que nós podemos e nós devemos louvar a Deus, primeiro, por conta do amor dele. Mas não só por causa deste amor grande, mas também pela verdade do Senhor que dura para sempre. Todos os povos devem e podem louvar a Deus, porque a verdade do Senhor dura para sempre. Veja aí a segunda parte do nosso versículo 2. Diz assim: a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. A palavra fidelidade aí, meus irmãos, pode ser traduzido também por verdade. E aqui foi traduzido por fidelidade, talvez porque a verdade de Deus é algo firme, é algo seguro, é algo que não muda. Mas a palavra de Deus mostra que essa fidelidade aqui é essa verdade de Deus. E quando nós falamos da verdade de Deus, nós falamos da palavra dele. João 17:17, Jesus fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade de Deus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, essa dura para sempre. Lucas 21:33 fala assim: passará o céu e passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus permanece para sempre. E ela não muda, porque ela vem de um Deus que não muda. É Yahvé, o eu sou, o grande Deus que é imutável. Lá em Tiago fala que este é o Deus em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É o Deus que não muda e não mudará jamais. E se este Deus não muda, e Ele deu a sua palavra, essa palavra durará para sempre. Mesmo porque este não é um Deus que mente. A Bíblia diz, lá em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Meus irmãos, a palavra de Deus não muda. A verdade de Deus dura para sempre. E por que isso significa, então, que nós podemos louvar e glorificar a Deus como todos os povos? Porque este mesmo Deus, que tem uma palavra eterna, que não muda, Ele mesmo prometeu que todos poderiam fazer isso. Quando Ele fala com Abraão, lá em Gênesis 12, versículos 1-3, Ele fala: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. E ele fala ainda, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso foi prometido lá atrás para Abraão. E essa palavra prometida a Abraão é uma palavra que não muda. E é uma palavra que se concretiza quando Jesus vem a este mundo. Jesus vem a este mundo e a Bíblia diz que ele evangelizou paz para aqueles que estavam longe e paz também para aqueles que estavam perto. Para aqueles que eram gentios e para aqueles que eram judeus. Todos tiveram a paz feita, não só entre eles, mas entre eles e entre Deus, podendo adorar a Deus. Isso é o que fala Paulo lá em Efésios 2, versículos 17 e versículo 18. É por isso que quando Jesus fala com os discípulos, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Só para os judeus? Não. A toda criatura, para todos os povos. Pregue o evangelho, porque todos os povos podem e devem louvar e glorificar a Deus. E aqui eu chego num ponto, meus irmãos, que eu penso um pouco em nós. Se nós sabemos que o amor de Deus não é só para os judeus, que a salvação é para todos os povos e que há uma instrução clara para que nós levemos a palavra de Deus a todos os povos, a pergunta que eu sempre me faço é como que nós estamos cumprindo essa vontade de Deus? Nós, como igreja aqui em Santa Mário, como igreja nacional, nós temos levado a palavra de Deus a todos os povos. O nosso combustível, meus irmãos, a nossa motivação para levar o evangelho é que outras pessoas possam glorificar a Deus. Eu penso que às vezes nós confundimos as coisas e nós pensamos assim, eu tenho que pregar o evangelho para que aquela pessoa que eu amo se converta e seja salva. Ok, isso é bom. Mas e se aquela pessoa você não gosta? Acabou sua motivação, porque você não gosta dela, você não quer que ela seja salva e esteja no céu contigo. Você quer distância. Se possível, você no céu e ela no inferno. Olha só, a nossa motivação para glorificar a Deus na pregação da palavra é que outras pessoas possam também adorar a Deus. Não diz respeito a nós, não diz respeito ao próximo necessariamente, diz respeito a Deus. O chamado do Salmo é, louvem ao Senhor todos os povos, todos os gentios. E Jesus fala, prega o evangelho para todos os povos, todos os gentios. Para que então todos conhecendo a Deus, louvem a Deus. Existe uma motivação para você louvar a Deus na pregação da palavra. Existe uma motivação verdadeira para que você pregue o evangelho. É que outras pessoas se acheguem a Deus e glorifiquem o nome de Deus. Pregue o evangelho para que mais pessoas se acheguem à igreja e glorifiquem o nome de Deus. Isso é pelo amor de Deus e é pela eternidade da verdade. E meus irmãos, por essa grandeza desse amor superabundante e pela eternidade dessa palavra, dessa verdade que não muda, é que nós todos podemos ser povo de Deus. Judeus, gentios, mulheres, homens, ricos, pobres, sulistas, nortistas, nordestinos e todas as pessoas deste Brasil ou de outros povos, todos podem ser um em Cristo Jesus. Isso é uma das verdades mais bonitas do Evangelho. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala lá em Gálatas 3, versículos 25 e diante, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, porque todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois
descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Meus irmãos, todos nós somos um em Cristo. E isso tem implicações importantes. Pelo menos duas que eu gostaria de pensar com os irmãos. Primeira delas, quando nós pregamos o Evangelho, não pode haver acepção de pessoas. Nós pregamos o Evangelho não é porque alguém é mais bonito do que outro ou porque alguém se assemelha ao seu grupo. Você prega o Evangelho indistintivamente, você prega a todos. Você não sabe quem Deus escolheu para si e você não tem o direito de escolher. Você prega o Evangelho sem acepção de pessoas. E mais do que isso, para aquelas pessoas que já são de Cristo, você as aceita e você as considera seus irmãos e você as trata bem e você se torna alguém que as ama muito porque essas pessoas são de Cristo. O corpo de Cristo deve ser unido. Unido, sem racha, sem divisão. Nós precisamos disso. Se todos nós fomos salvos por Cristo e todos nós somos membros de um mesmo corpo, se Jesus pagou o mesmo preço para que cada um de nós estivesse aqui, significa que todos nós vivemos em um mesmo povo. Nós que não éramos povo, agora somos povo. E nós precisamos dessa união. Novamente pensando em política aqui, uma das coisas que eu tenho visto nesse Brasilzão nosso é como que o povo de Deus tem se dividido por coisas menores. Eu entendo que a visão política tem aí um fundo sempre de olha, se for por esse lado não poderemos mais ser cristãos, mas se for por esse lado existe o perigo de matar as pessoas e por aí vai. Meus irmãos, tenha toda a certeza que o seu irmão crente pensa dessa maneira ou dessa maneira, não é porque ele crê menos em Deus ou mais em Deus. Pode ser que esteja errado, pode ser que sua visão esteja redondamente enganada. Pode ser. Não estou falando que você pode escolher o que quiser e está tudo bem. Mas estou dizendo que por mais que você escolha o certo ou o errado em questão política, isso não te dá o direito de excluir outras pessoas da sua vida cristã. Meus irmãos, eu tenho visto, por exemplo, no Facebook, ali é o campo de batalha. E eu vejo assim, fulano posta algo sobre a direita, e aí vem o ciclano logo embaixo dizendo, eu não acredito, um crente, excluindo em 1, 2, 3. Meus irmãos, essas coisas não podem ser assim. Se nós somos crentes em Cristo Jesus, nós temos algo muito maior que nos une. Nós temos o Espírito Santo que nos une. E por mais que nossas visões políticas sejam diferentes, isso não pode gerar um racha, isso não pode gerar separação naquele corpo que Cristo uniu com tanto custo. E Ele uniu o corpo dele com o seu sangue. Você não tem direito, por visão política, de se separar do outro, porque Jesus mesmo te uniu com o sangue dele. E quando nós somos unidos neste corpo, nós somos unidos pelo batismo. Eu acho bonito porque esse mesmo texto aqui, de Gálatas, no versículo 26 e 27 do capítulo 3, diz que nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. E quando nós lemos o texto de Atos, falando sobre a entrada do povo que não era judeu no corpo de Cristo, Pedro chega em um local onde tem pessoas que não são do povo judeu, louvando a Deus e orando ao Senhor, e depois que é derramado o Espírito Santo e essas pessoas começam a falar em línguas, Deus mostrando que aquele povo era de Deus, ele fala, olha, Deus já os aceitou, eles já receberam o Espírito Santo, quem pode impedir esse povo de ser batizado com água também? Quando nós somos batizados, se você é batizado com água, se você faz a profissão de fé, se você faz esse sinal externo, você mostra que você passa a participar
do corpo de Cristo. Quando nós somos batizados, nós demonstramos externamente essa verdade interna, que nós somos de Jesus. Quando nós somos batizados, nós comprovamos este salmo aqui. Demonstramos que a verdade se cumpriu, que o amor nos alcançou, e assim é que nós louvamos a Deus. E então, meus irmãos, como batizados em Cristo, como pessoas que estão no corpo dele, nós, como um corpo só, unidos, louvamos a Deus. E eu quero bater na tecla mais uma vez da unidade. Abram a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 15. E eu peço para abrir esse texto, porque é o texto de Paulo que cita o salmo que nós estamos lendo aqui. Romanos 15, versículos 7 até o 13. E é um texto que fala sobre unidade, que fala sobre união. Romanos 15, de 7 a 13, Paulo escreve assim: Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Veja a verdade aí, meus irmãos. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Veja o amor aí, meus irmãos. Como está escrito: Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda o salmo que nós lemos: Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Como a palavra mesmo diz, pensando neste salmo que fala que todos podemos louvar a Deus como povo de Deus, a orientação é: nos acolhamos uns aos outros, porque nós fomos acolhidos por Jesus. Como uma unidade, louvemos ao Senhor. Eu gostaria de concluir essa mensagem da palavra de Deus apenas pensando no que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos por esse texto que nós todos devemos e nós todos podemos louvar a Deus pelo grande amor com que Ele nos amou e pela verdade dEle que dura para sempre. E essa verdade dEle dura para sempre e se cumpre. Tanto é que na própria Bíblia nos fala sobre algo que acontecerá no futuro, que vai comprovar este Salmo 117. A Bíblia, como um todo, conversando entre si, o que é prometido no passado, reafirmado lá em Salmos, é prometido para o nosso futuro. É o texto que nós lemos aqui no início, e eu gostaria de encerrar lendo esse texto, onde tudo se cumpre. Apocalipse 7, versículos 9 a 10. Apocalipse 7, de 9 a 10. João, na sua visão, diz: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, que é firme e não muda, por essa verdade que nos fala sobre o seu amor, pela sua graça e misericórdia em escolher um povo para si. E não apenas um povo que se resumiu ao povo do Antigo Testamento, a Israel,
mas há um povo que é muito maior pela graça do seu Filho. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor amou o mundo dessa maneira tão grandiosa que nos trouxe a salvação. E rogamos a Ti, Pai, que nós possamos viver a vida de acordo com essas verdades, crendo no que aconteceu no passado e vislumbrando e buscando essa promessa futura de um dia estarmos todos reunidos, de todos os povos, tribos, línguas, raças, nações, de todos os tipos de pessoas, louvando ao Senhor e glorificando ao seu nome, e possamos bendizer ao Deus Pai, ao Cordeiro, ao Espírito Santo. Possamos bendizê-lo ao Deus que já resgatou o seu povo, glorificando e louvando o seu nome eternamente. Pedimos isso crendo no Senhor e na sua misericórdia e gratos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.